Fala, plantoneiros, tudo bem por aí? Então, vamos discutir agora o TCE na criança, né? Como que a gente deve avaliar e como que a gente deve conduzir esses casos para garantir a segurança das crianças. Nesse módulo agora que a gente está fazendo de pediatria para clínicos, né? Para a gente, como clínico, né? Às vezes está num pronto atendimento lá que não tem pediatra, que não tem pediatria separada e que a gente acaba tendo que conduzir essas crianças, ok? Então veja comigo aqui nesse primeiro slide como que a gente vai fazer a condução, né? Como que eu pensei? A gente vai ter com essa discussão que ter em mente quando a gente deve solicitar CT de crânio para essa criança, quando que a gente vai poder liberar essa criança com segurança, como fazer o tratamento inicial de um paciente que se apresentar com TCE grave, né? E tentar responder a pergunta aí que todas as mães fazem, né? E aí, posso deixar a criança dormir, doutor? Essa é boa. Vamos lá. Ok. Então, em relação ao CT de crânio, por que eu estou falando CT de crânio? Porque o raio-x ele não serve muito para a gente determinar o quadro clínico e a conduta para esse paciente, né? Não, o quadro clínico, lógico que não serve para a gente determinar a conduta para o paciente com TCE. O exame padrão é a tomografia de crânio. Mas a gente pode lançar mão do raio-x em alguns casos que a gente vai discutir aqui, que vai ficar bem claro, certo? Então, para a gente pensar se vai ser aquela criança que a gente vai ter que investigar com tomografia ou não, a gente tem que levar em consideração duas coisas. O quê? O mecanismo de trauma, como foi a queda e quais os sinais de gravidade, qual a clínica da criança, se ela apresenta sinais de gravidade. Beleza? Então vamos lá. Em relação aos mecanismos do trauma, como que a gente pode pensar, né? Olha lá, decorebinha, né? Então, uma criança que caiu a mais de 3 metros de altura ou 2 vezes a sua altura, é um mecanismo de trauma grave. Essa criança a gente tem que ficar esperta. Se foi um acidente automobilístico, a gente tem que perguntar se amassou muito o carro, né? Se houve ejeção total ou parcial do paciente, porque isso também infere um mecanismo de trauma grave. Se teve alguém que morreu nesse mesmo acidente, isso também infere um mecanismo de trauma grave e então a gente tem que falar assim, vou tomografar essa criança, ficar esperto. Né? Se foi um acidente, se foi um atropelamento, auto versus pedestre ou bicicleta, a criança estava brincando na rua, o carro veio e atropelou ela. Né? Ou então ela estava andando de bicicleta e também sofreu um atropelamento por carro. Se esse carro estava a mais de 30 km por hora. É tudo muito subjetivo, meio às vezes assim, na prática, difícil de criterizar. Mas se foi atropelado e bateu a cabeça, é um mecanismo grave. Fique esperto, já aventa a hipótese de fazer uma tomografia dessa criança, né? E se foi um acidente de motocicleta, se essa moto estava a mais de 30 km por hora, caiu de moto com o pai, estava andando atrás, né? Ou foi atropelada pela moto, enfim, ok? Então, com isso daí, a gente vai ver o mecanismo de trauma, né? Atendi uma vez que rachou a cabeça, que quebrou, teve fratura de crânio, ela estava no colo da mãe, ela fez um 180, fez assim, vum, e puf, bateu a cabeça. Pô, puta mecanismo de trauma, né? Não tem nem o que discutir. Tem alguns relatos, alguns estudos também que falam que quedas abaixo de 1 metro geralmente não são suficientes para causar um traumatismo grave, né? Enfim. Eu já atendi criança que caiu da cama, que geralmente uma cama, né? É engraçado que a mãe chega lá e fala, você pergunta, que altura que é a cama, que é a sua cama, mãe? Ela fala assim, ó, maior do que a maca, que precisa de escada para subir. Lógico que não é assim a cama. Uma cama tem no máximo 90 centímetros, 1 metro de altura, né? E uma cama box, das maiores que tem, né? Geralmente, então, quedas de cama, menor que 1 metro, menor que 1,5 metros, não é uma altura tão grande que possa ter um traumatismo grave, né? Mas já vi criança que quebrou a cabeça
quebrou o crânio e que caiu da cama? Sim, já vi também. Pode acontecer, né? Mas e aí, quebrar o crânio é um trauma grave? É um TCE grave? É pela fratura de crânio que a gente observa, que a gente fala que esse trauma é grave ou não? Não. Vamos discutir por quê. Não necessariamente, né? Então vamos lá. Quais são os critérios que a gente precisa observar na criança para a gente falar, não, esse daqui precisa ser investigado mais a fundo, ou então não, só vou deixar de observação, ou então não, vou fazer um raio-x e deixar de observação, ou então nem vou deixar de observação, pode ir embora para casa, né? Os sinais de gravidade, quais são os principais? Nós temos ali, ó, veja comigo, focalização neurológica. Aí eu vou discutir o que são os sinais de focalização neurológica. Então é significativamente estatístico, 0,0005, né? Uma criança que apresentou convulsão na hora que ela caiu e bateu a cabeça. Uma criança que chega com uma escala de coma de Glasgow menor do que 15, ela também é um critério de gravidade, né? Uma criança com fratura de crânio, no caso que você palpa a cabeça e vê que tem ali uma instabilidade da calota e que isso fala a favor de uma fratura de crânio, né? Ou então que você fez um raio-x achando que não poderia ser nada e viu lá um traço de fratura, né? Essa daí você vai ter que partir para a investigação com tomografia. Uma criança que teve um rebaixamento da consciência por mais de 5 segundos. Você pergunta, e aí, como é que foi na hora que bateu? Ah, doutor, bateu, perdeu a consciência, desmaiou, ficou meio roxinha lá, depois de um certo tempo, ela voltou. E esse certo tempo maior do que 5 segundos. Isso também fala a favor de um TCE grave, ok? Agora, dor de cabeça. Ah, doutor, ela bateu a cabeça e está com muita dor de cabeça. Não é estatisticamente relevante, mas vamos pensar que tipo de dor e se tem algum dos outros comemorativos aí que eu falei anteriormente, né? Uma criança que vomitou. Olha, tem estudos que até falam que se a criança vomitou mais que 2 vezes, aí na primeira 1, 2 horas no máximo, vamos estender para 2 horas, teve mais de 2 episódios de vômitos após ter batido a cabeça, que isso pode ser um preditor de gravidade. Mas tem estudos que falam que não, que vomitou, das que fizeram lá, que tiveram a TCE, vomitou, você fez a tomografia, não tinha nada demais, ok? Então, esses são os sinais de gravidade que a gente observa na criança. Observamos os mecanismos do trauma para falar se pode ser um traumatismo grave, que a gente precisa de fazer tomografia, e agora os sinais clínicos de gravidade na criança para falar se é grave e se precisa ser investigado com tomografia. Nesse daqui entrou a focalização neurológica. O que eu entendo como focalização neurológica? Veja comigo no próximo slide. Então, um paciente que após a queda cursa com fraqueza muscular, alguma paresia, um paciente com diminuição da sensibilidade, refere que está formigando ou que não está sentindo alguma parte do corpo, alguma parestesia, um paciente com alguma incoordenação, uma ataxia, não está conseguindo andar direito, não consegue pegar, não consegue segurar alguma coisa, está apresentando movimento involuntário ou algum tipo de tremor, alteração visual, uma hemianopsia, diplopia, anisocoria, estrabismo. Anisocoria é reflexo pupilar, as pupilas estão de tamanho diferente. Isso fala a favor de traumatismo grave, acho que não precisa nem falar que esse paciente precisa ser tomografado. Um paciente com desvio de rima, um paciente com problema na fala ou na linguagem, disartria, não está falando direito, afasia, não está compreendendo, nem conseguindo falar aquilo que quer falar, está com questões repetitivas, está agitado, está lentificado. Questão repetitiva é uma coisa que pode acontecer, bate a cabeça e fica perguntando a mesma coisa. Mas o que eu estou fazendo aqui? Dá-lhe 5 minutos, mas o que eu estou aqui? Dá-lhe 10 minutos, mas por que eu estou aqui? Está tendo assim uma amnésiazinha. Ok? Então esses são sinais de focalização neurológica que falam a favor de que esse paciente teve um traumatismo algo mais grave e que mereça mereça ganhar uma tomografia de crânio, certo? Ok, mas por que a gente faz a tomografia de crânio? Essa é a resposta que a gente tem que ter. A gente faz para ver se quebrou a cabeça. Não necessariamente. O paciente pode ter uma fratura de crânio, mas ser liberado. Como assim? Vou liberar o paciente que quebrou a cabeça? Pode ser, depende do tempo de evolução, O paciente, doutor, caiu faz mais de 6 horas, às vezes acontece, faz 12 horas
que caiu, está com muita dor, aí você resolve investigar, vai lá, tem uma fratura de crânio. Ah, e aí vai internar? Não necessariamente, né? A gente tem que ver se tem sinais de hipertensão intracraniana, se esse paciente tem um sangramento intracraniano, porque é isso que vai matar o paciente, é isso que é grave no paciente, se esse paciente pode evoluir com uma hipertensão intracraniana e essa hipertensão intracraniana levá-lo a uma parada cardiorrespiratória. É isso que a gente quer saber nesse paciente, é para isso que a gente faz a tomografia, não é para identificar fratura ou não, ok? Beleza, então com essa parte da aula a gente definiu se vamos fazer tomografia ou não, se vamos deixar o paciente apenas em observação, 2, 3, 4 horas, às vezes fazer um raio-x também, né? Tanto para ver se tem algum indício de fratura ou também para acalmar ali a angústia de uma mãe ou de um pai, de uma criança que caiu, que bateu a cabeça, né? Beleza, então definimos ali se vamos fazer tomografia e para quem não vamos fazer, conforme o mecanismo de trauma e conforme os critérios de gravidade. Beleza, digamos que esse paciente esteja grave, né? Esteja vomitando, esteja algo rebaixado, né? A gente fez a tomografia, voltou e tem ali um sangramento epidural, subdural, intraparenquimatoso, etc. Algum sangramento, ok? Tá faltando o subaracnoide, né? E o que a gente tem que fazer com esse paciente, então, caso ele esteja grave, né? Devemos colocá-lo na sala de emergência, medidas iniciais para paciente grave, né? Eu nem coloquei aqui, mas eu acho que isso a gente discute em toda a aula, né? Deixar o paciente com a cabeceira elevada, 30 a 45 graus, né? Diminui a formação do edema, né? Do edema cerebral. Evitar hipóxia, ou seja, fornecer oxigênio. Manter normocapnia, né? Evitar hipotensão. Evitar hipertermia, né, dipirona, evitar desglicemias, né, controlar hiperglicemia e evitar anemia, ok? Porque tudo isso piora o quadro do traumatismo grave, do edema cerebral, ok? Beleza. E como tratar esse paciente então? A partir do momento que a gente viu na tomografia que veio sinais de hipertensão intracraniana, essa hipertensão intracraniana, a gente pode tratar ela com manitol, veja nesse próximo slide, 1 grama por quilo ou salina hipertônica, salina 3%. A salina 3% a gente faz de 2 a 5 ml por quilo e corre ali em 20 minutos. Isso se tiver sinais de hipertensão intracraniana. Gente, essa extensão da aula aqui de como tratar o paciente com um TCE grave e que está cursando aí com uma hipertensão intracraniana, a gente está citando porque é bom a gente saber, a gente é pronto-socorrista e tem que estar na mente como fazer. Mas esse paciente é um paciente que a gente já encaminhou ele para a UTI. Geralmente esse tratamento vai ser feito num ambiente controlado, por um intensivista. Mas geralmente, se a gente está fazendo uma aula, né? Como que eu penso? A gente está fazendo uma aula para clínicos atuarem como pediatras, porque está num lugar que não tem nem diferenciação no pronto atendimento de pediatria e clínico, provavelmente nesse lugar não tem uma UTI também ali à beira-lei de uma UTI pediátrica. Às vezes a transferência demora, às vezes esse trâmite burocrático não é tão rápido e o paciente está na nossa mão, está sob os nossos cuidados. É bom que a gente saiba o que fazer por ele para melhorar as condições e a chance de sobrevida desse paciente, ok? Por isso que a gente está discutindo. Então, diagnosticou clinicamente ou por tomografia que o paciente está com sinais de hipertensão intracraniana, vamos fazer o manitol, 1 grama por quilo, ou a salina, certo? Podemos sedar esse paciente para tirar, para melhorar o quadro de ansiedade dele. A gente pode fazer o midazolam, 0,1 mg por quilo. Observe que esse midazolam estamos fazendo na dose para sedação, só para dar uma baixadinha no facho do paciente, não é aquela dose para intubação de 0,3 mg por quilo. Então é 0,1 mg, 0,05 mg por quilo, só para dar uma acalmada no paciente.
Vamos fazer fenitoína, né? 15 mg por quilo de ataque para prevenir convulsão. Os estudos mostram que isso é efetivo e deve ser feito, né? Fazer uma dipironinha, 0,5 ml por quilo, de 6 em 6 horas, para evitar hipertermia e dor no paciente. E se é um traumatismo, lesão aberta, ou um traumatismo que cursa com fístula, de base de crânio, por exemplo, a gente já deve fazer ceftriaxona 100 mg por quilo para evitar que esse paciente também curse com um quadro de meningite, né? E aí uma orientação, corticoide não é indicado, é proscrito. Não se deve fazer mais corticoide nesses pacientes com TCE grave que estão cursando com hipertensão intracraniana. Beleza? É isso aí, moçada. Sobre TCE na criança, o que eu queria discutir com vocês era isso. Qualificar o paciente candidato a fazer tomografia ou não e daqueles pacientes que fez tomografia e que estão com hipertensão ou sinais clínicos de hipertensão intracraniana, como fazer esse primeiro tratamento do paciente. Beleza? Espero ter ajudado. Valeu, muito obrigado.